amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala, o Twitter @Gente que Fala M, temos ainda o WhatsApp que é São Paulo, é 11 974012235, chat no site da AltV, ainda um telefone que fica à sua disposição, também é São Paulo, 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, vereador em São Paulo, Paulo Fiorilo. Prazer tê-lo aqui, Paulo. Prazer é todo meu, à disposição aqui para o debate. Você é presidente do Diretório Municipal do PT em São Paulo, atualmente. Exatamente, vereador e presidente do Diretório. Também conosco o governador Luiz Antônio Fleury Filho. Prazer tê-lo aqui, Fleury. Prazer é meu, é uma satisfação participar da mesa. Vale quando eu ainda chamo você de governador? Governador Fleury só tem um, pode ter o outro, tá certo? Não Então, tem outro, vale, não tem não outro. tem Vale. Também conosco o advogado Alberto Luiz Rolo. Prazer tê-lo aqui, Rolo. Muito obrigado. É uma honra participar dessa bancada com pessoas tão ilustres. O direito, né, tá no sangue? Pois é, da família, né? E o pessoal participa bem aqui, o pessoal que participa do programa já sabe, né? Direito eleitoral, justiça eleitoral. A gente faz isso, eu já estou com mais de 20 anos, né? Não vou ficar falando isso por causa da idade, mas mais de 20 anos, né? Doutor Edson Vismona, prazer tê-lo aqui, doutor Edson. Prazer é meu, uma grande satisfação estar com vocês aqui hoje. O senhor atualmente é presidente do Conselho de Transparência Administrativa do Estado e do Fórum Nacional contra a Pirataria, correto? Correto. E da Associação Brasileira de Ouvidores. Temas muito interessantes. E também foi secretário de Justiça no Estado de São Paulo. Sem dúvida. Olha, deputados pretendem apresentar nesta semana a emenda que proíbe a recondução ao cargo do Procurador-Geral da República, incluindo o atual ocupante do posto, Rodrigo Janot, responsável por inquéritos contra políticos na Operação Lava Jato. A emenda proposta pelo deputado Paulinho da Força pode ser incluída na PEC, que fixa o mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A alegação é que o cargo exige constante renovação, mas muitos dizem se tratar de uma represália às investigações de Janot no Lava Jato. Fleury, Fiorilo, Rolo, doutor Edson. Olha, eu posso começar. Né? Olha, eu sou um dos responsáveis por esse modelo de Ministério Público que está aí. Eu fui presidente da Associação Paulista do Ministério Público por 2 vezes e da Confederação Nacional do Ministério Público por 3 mandatos. E nós construímos esse Ministério Público que a Constituição consagrou e que tem dado uma resposta extremamente importante às necessidades do país. Isso que está sendo proposto é uma bobagem de quem não entende nada. O Paulinho entende muito de sindicalismo, de direito ele não entende nada para falar uma bobagem dessa. Procurador-geral, ele tem um mandato que já é um avanço, tá certo? Por quê? Porque antes não tinha o mandato. O Ministério Público, antes da Constituição de 88, o Procurador-Geral era nomeado pelo governador nos estados e o Procurador-Geral da República também, sem nenhum critério que não fosse o da escolha pessoal do governador ou do presidente da República. O mandato já foi um avanço muito grande, né, da independência para o Ministério Público e para o Procurador-Geral. Agora, uma reeleição, vamos acabar então com a reeleição, Paulinho, inclusive para deputado. Eu sou favorável a acabar para a reeleição em todos os níveis. Todos os níveis. Eu acho que a reeleição é um mal para esse país em todos os níveis. Agora, por que acabar com a reeleição do Procurador-Geral atingindo o atual Procurador-Geral? Só pode ser uma reação corporativa. Só até pode porque ser... pelo direito não valeria para o atual, seria isso? Não, pode até valer, depende de quando for aprovado. Do item que você coloca na lei. Depende, exatamente. Agora, outra coisa, dentro de um critério de mudança de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é outra bobagem.
Entendeu? É outra bobagem. Esse sistema funciona desde o início da República, é um modelo que segue o modelo americano, né? Funciona bem, funciona bem. A pessoa, quando isso que as pessoas não entendem. Não entendem. Quando alguém senta como ministro supremo, na cadeira de ministro supremo, ele não está devendo nada para ninguém, acabou. A partir dali, ele tem independência total para agir. Da mesma forma, o procurador-geral. Então, eu acho que é casuístico, sou absolutamente contra esse tipo de coisa. Tá? Você pode até, e eu acho que o Ministério Público pratica exageros. Agora, então, vamos coibir esses exageros, mas sem propostas corporativas, casuísticas. E, olha, me faz até duvidar qual a intenção do Paulinho nessa hora. Por que ele está propondo isso? É uma pergunta que eu deixo no ar. É uma proposta infeliz, né? Num momento absolutamente inoportuno, no momento que se debate claramente as questões de combate à corrupção, atacar nesse momento o mandato do nosso procurador-geral não tem o menor sentido, né? E o que é pior, no nosso país parece que as nossas instituições elas ficam ao sabor do vento. A cada momento tudo pode mudar, né? Então nós não consolidamos as nossas instituições porque a qualquer momento tudo pode ser discutido. Então, e existe uma necessidade de mantermos, de dar perenidade a essas instituições. Esse é um debate importantíssimo porque afeta a nossa própria governabilidade, né? Você percebe na Europa, nos Estados Unidos, ninguém teria a ousadia de fazer propostas que mudassem com a estrutura do Estado, que já é consolidada. Evidente que muita coisa precisa ser mudada, mas nós temos que preservar as nossas instituições, até porque as nossas próprias instituições se colocam em condições, às vezes, em debates, em interferências indevidas, né? Porque não se consolidou isso. Nós temos que consolidar. A democracia depende disso também, né? Ou seja, nós temos que eleger os nossos representantes, estimular a participação dos cidadãos, mas as instituições têm que ser preservadas, né? Questionadas sempre, claro, isso faz parte da democracia, mas temos que preservar essas instituições e não ficar mudando. Parece que o casuísmo fica sendo a regra. E isso é absolutamente nefasto para a consolidação do nosso Estado Democrático de Direito. Zancopé, eu vou nessa linha de raciocínio. Eu acho que realmente fica aparecendo um casuísmo, fica aparecendo mudar as regras do jogo durante o jogo, né? Quer dizer, realmente, como diz o doutor Fleury, fica no ar aí a motivação dessa proposta ser feita exatamente nesse momento. Realmente, o Ministério Público, desde a Constituição de 88, eu vou falar da Constituição de 88, quer dizer, adquiriu uma importância sobremaneira para a sociedade. É graças ao Ministério Público que a gente descobre muitas coisas são investigadas e muitas pessoas são punidas. Não é? Agora, eu vou me socorrer das lições do Dr. Fleury, porque até foi membro da carreira, não é? Mas me parece que aqui no Estado de São Paulo a eleição do procurador-geral é uma vez só, né? Só uma eleição. Não, é permitido uma reeleição. Então, mas uma só. Reeleição. E também o procurador-geral da República é uma reeleição. Só. Então, realmente não faz sentido querer mudar em nível federal só por causa do Dr. Janot, só por causa, eventualmente, dessas operações, se aqui em São Paulo, e eu imagino que nos outros estados também, a gente já tem essa mesma possibilidade de uma reeleição. Quer dizer, então, por que mudar? Quer dizer, qual é o interesse que está por trás disso realmente? Paulo? Não vou discordar da bancada aqui de juristas, até porque eu só tenho uma discordância com o governador Fleury. Acho que o Paulinho não entende nem de sindicalismo, né? Essa é a divergência que eu tenho. Isso é briga CUT e força sindical, não me meto. Não quero nem colocar briga CUT e força, não, e solidariedade PT. Eu acho que é a postura que adota o deputado, inclusive na discussão trabalhista. Me parece que aqui está claro que a tentativa é de mudar por uma questão de interesse de quem está do outro lado do jogo. Seria pessoal. Se não é pessoal, né? Mas é do ponto de vista da política do seu interesse. Carrega muito do pessoal, né, Paulo? Esse muito, e eu acho que isso não é bom. Não é bom para as instituições, concordo com o Edson. Aliás, nós temos que fortalecer instituições nesse momento. E acho que quando você mexe, porque não te agrada, está errado. Nós vivemos outros momentos em que havia uma crítica grande, inclusive dizendo que o procurador-geral era um engavetador. Ninguém, nem naquele momento, pediu para mudar o processo. Ao contrário, passou aquele processo e continuou. Acho que o que vale é a perenidade das instituições. Nesse caso, ele comete um erro crasso.
Paulo, deixa eu aproveitar que a palavra está contigo. O PT divulgou nota recebendo com indignação a carta da senadora Marta Suplicy oficializando a sua saída do partido. Outros membros do partido são citados aqui, mas você é um dos que assinou essa carta que critica a forma, né, como a Marta se manifesta na saída. Aqui acho que vale a pena contextualizar o que aconteceu, até para que não haja também a tentativa de distorcer a carta que foi assinada por mim e por 2 outros presidentes, do estadual e do nacional do PT, o Rui Falcão e o Emílio de Souza. A Marta tem 33 anos, tinha 33 anos no PT, uma pessoa que ocupou vários cargos, foi prefeita, deputada, agora senadora, foi ministra 2 vezes, portanto tem uma história e um legado importante para o partido. Eu acho que todo partido tem interesse que seus quadros permaneçam o tempo todo, até porque é isso que fortalece as instituições. Quando você vê um partido em que as pessoas continuam, tanto para elas como para o partido é importante, você não troca de camisa como troca de partido, ao contrário, você fortalece as instituições. A senadora Marta Suplicy fez uma opção, e na minha opinião, uma opção que é de disputar a próxima eleição, é um direito dela. Só que ela faz, na minha opinião, da forma equivocada, porque ela sai atirando no partido que ela defendeu e que a defendeu. Em quantos momentos a Marta foi atacada e foi o PT que a defendeu? Mais do que isso. As eleições que a Marta ganhou porque tinha um partido como o PT estruturado na cidade e no Estado. Portanto, as críticas que fizemos foi muito em função do teor e da carta que ela publicou saindo do PT. Eu acho que vários já saíram do PT, como saíram de outros partidos, mas você tem um jeito de sair. Você sair dizendo, olha, eu discordo da posição do partido, a outra é atacar o partido que lhe deu guarida o tempo todo. Então, aqui a divergência é um pouco essa. A opção dela de ser candidata ou não é dela, agora acho que é um erro sair desse jeito, atirando, quando poderia sair de uma outra forma, muito tranquila, como vários outros saíram. A gente podia lembrar da Luiz Erondina, saiu, foi para o PSB, da Luiz Helena e de vários outros quadros partidários. O erro é sair atirando como saiu. Algo a acrescentar? Eu quero pegar esse gancho aqui, Zancopé, se me permitir. O vereador disse que não entende por que ela sai atirando ou criticando. Eu entendo e o doutor Fleury também, com certeza. Tem que justificar, do ponto de vista eleitoral, para tentar manter o mandato. Para não ter o mandato perdido. Quer dizer, nós temos uma resolução e os exemplos que o vereador deu, da Luiz Erundina, da própria Luiz Helena, são exemplos anteriores a essa resolução do TSE. Então, hoje a resolução do TSE, o relator dessa resolução é o ministro César Peluso, hoje já aposentado, fala em 4 hipóteses muito claras para poder o filiado deixar o partido sem perda do mandato. Então, uma dessas hipóteses, não é a única, são 4, mas uma dessas é divergência com a linha programática do partido. Então, ao sair atirando, imagino eu, não tenho bola de cristal, nem conversei com a senadora Marta, mas imagino eu que ela está querendo dar subsídios e elementos para os seus advogados poderem justificar a saída dela do partido. Rolo, por quê? Se ela simplesmente diz, eu estou saindo do PT, ela corre risco do PT reivindicar a cadeira de senadora? Essa mesma resolução prevê a legitimidade ativa que a gente fala, né, para pedir a cassação do mandato. A perda não seria cassação, o termo, né, a expressão que a resolução usa é a perda do mandato. Então, primeiro, o partido ou o suplente interessado, e aí envolve uma outra questão jurídica, nós estamos falando de mandato executivo, mandato majoritário, né, do Poder Legislativo, mas mandato cuja eleição é pelo sistema majoritário. Então, o partido ou o suplente e depois o Ministério Público. Né, e tem prazo para fazer isso. Né? Primeiro, os 30 dias, então aí precisa ver qual é a data que ela se desfiliou exatamente, são 30 dias, e depois 60 dias para o Ministério Público. Mas antes tem 30 dias do partido, depois do suplente. 30 dias do partido e do suplente ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E depois o Ministério Público, mais 30 dias, para dar um total de 60 dias. E aí ela vai ter que justificar, né, para tentar não perder o mandato. E há uma discussão, inclusive, né, Rolo, que é a respeito da questão do mandato majoritário. Tá certo? Que se o mandato majoritário pertence ao partido ou pertence ao eleito, né? Eu, pessoalmente, defendo a tese de que todos os mandatos pertencem aos partidos. Eu acho que a questão de ser majoritário, ser proporcional à eleição, não afeta essa regra. Tá? E concordo com você, eu acho que o que a senadora Marta Suplicy está fazendo é preparar a sua defesa. Mas aí entra uma outra discussão, que o Rolo é especialista nisso, eu
navega um pouco nisso aí, mas o Atua especialista também na é ele. Há uma outra discussão. O que é conteúdo programático do partido? Tá certo? Quer dizer, ela durante 33 anos, ela seguiu o programa do partido. O que aconteceu? Mudou o programa do PT nesses 33 anos? Entendeu? Quer dizer, pode ter mudado a atitude do partido. Isso não significa uma violação dos princípios programáticos, tá certo? Quer dizer, então, é uma discussão jurídica. Eu acho que ela está se preparando para enfrentar essa discussão, tá? Na verdade, é aquela história, é o imediatismo, né? Quer dizer, o que ela pretende é disputar a eleição. Eu acho que, inclusive, é uma aposta de altíssimo risco, tá? Porque e a eleição dela? Será que aqueles que a apoiaram e deram voto para ela vão dar ela saindo do partido? É muito difícil uma pessoa que saia de um partido e consiga manter o seu eleitorado de forma completa. Eu acho que é uma aposta de altíssimo risco que ela está fazendo. Aí é o que o Paulo se referiu, né? Ela foi eleita pela legenda que ela agora se afasta. Então, tem até uma musiquinha, né? Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão, né? Na verdade, ela está seguindo a orientação jurídica, claramente, mas as ruas estão cobrando coerência das pessoas. Exatamente, é isso. As ruas cobram cada vez mais coerência, né, dos nossos representantes. E eu acho que ela vai ficar devendo essa, né? Ou seja, qual é a coerência dela? Até agora, ministra, né? Estava muito bem colocada lá no governo, participando de tudo, viu tudo nas entranhas, de repente não vi nada, é mais uma que não viu nada, e como é que se justifica? A questão da coerência vai ser cobrada, com certeza. Então ela segue, sim, acredito, uma orientação dos seus advogados, muito precisa a orientação, deve ter sido, evidente, por conta da legislação e do julgamento eleitoral que permeia essa questão, mas ela vai ser cobrada pela falta de coerência, com certeza. A manifestação vem de Uberlândia, Minas Gerais, é do Marcelo de Barros Filho. A Marta saiu tarde do PT. Tarde, antes tarde do que nunca. Ela alega um desvio de comportamento do PT, a crise e a corrupção em que o partido se meteu nos últimos anos. Aliás, o PT está tão envolvido com esses escândalos, tesoureiros presos, empreiteiras, também o PT hoje é diferente do PT da década de 80. É o Marcelo de Barros Filho, de Uberlândia, Minas Gerais. Eu Paulo. queria só um comentário, Marcelo. Eu acho que, assim, primeiro é preciso separar as coisas. O PT tem um programa, tem um estatuto, o PT defende propostas, defende uma sociedade diferente, implementou políticas no Brasil e em cidades que governou. Eu queria separar, porque quando a gente coloca o partido como sendo responsável por todos os atos dos indivíduos, a gente comete um erro grave. Então é preciso separar. O PT tomou várias decisões nesse período. Uma delas é: todos os dirigentes que tiver condenação serão expulsos do PT. É uma decisão que não deixa dúvida que o PT não compactua com esse tipo de coisa. A segunda questão: é verdade que nós vivemos um momento difícil. Nós já vivemos outros. Eu não estou falando só do PT. Podia falar de vários outros partidos. Agora, é preciso fazer o debate sem o ódio, sem a possibilidade de ouvir o contraditório, porque você está falando de um partido que tem uma história de 35 anos, que construiu várias prefeituras e vários governos de estados e a própria presidente da República com inovação nas políticas públicas. Então, portanto, é preciso ter cuidado e cautela. A segunda coisa é que, assim,